Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Espero que o fim de semana esteja a decorrer bem, que aproveitem estes últimos dias de sol. Vamos só aguardar um pouco. Hoje, além do tema normal, a meditação, vamos falar sobre o que é isto de ser espiritual. Já vão perceber. A semana passada não fizemos meditação porque estávamos em retiro, principalmente um retiro, como eu tinha anunciado, um retiro de meditação. E posso-vos dizer que foi intenso. Portanto, vamos só aguardar um bocadinho para ver quem entretanto chega. E depois começamos a falar sobre o que é isto de ser espiritual. Ou qual é a utilidade de ser espiritual. Olá, Hermínio. Portanto, vamos só aguardar um pouco. Nas férias está toda a gente ausente, que é normal. É muito normal. Espero que, como eu disse há pouco, que o vosso fim de semana esteja a decorrer bem, pacífico. E que estejam a desfrutar destes, parecem, últimos dias de sol. Parece que a coisa não está fácil. Vamos aguardar um pouco. Se entretanto não aparecer mais ninguém, começamos já a falar sobre o que é ser espiritual e qual é a utilidade ou de sermos espirituais. Porque parece que por vezes existe algum medo em os seres humanos abraçarem a espiritualidade, como se fosse algo muito mau ou reservado a alguns bruxos ou bruxas, como preferirem. E não é. A espiritualidade faz parte de todos. Todos somos seres espirituais, mas no entanto temos um medo estranho, um medo incompreensível da espiritualidade. Portanto, podemos já começar a falar, que não há problema nenhum. Olá, Guilherme. Olá, Mário. Não há problema nenhum. Falamos já sobre o que é isto de ser espiritual. Como eu disse há pouco, somos todos espirituais. Boa noite, Mário. Somos todos espirituais. Mas temos, como eu disse, um medo estranho ou incompreensível. Boa noite, Guilherme. Incompreensível de lidar com a nossa espiritualidade. E a nossa espiritualidade é inerente, faz parte de nós. É impossível alguns seres, como é o nosso caso, já viverem sem a espiritualidade. É mesmo impossível, acredita. Já não faz parte termos sequer um vislumbre do que possa existir sem sequer deixarmos que a espiritualidade interfira como seres espirituais que somos. E com a consciência que temos, olá Isabel, com a consciência que temos da nossa espiritualidade e a consciência que temos da espiritualidade dos demais e também da espiritualidade de seres de outros planos. Olá Sandra,
faz com que a espiritualidade seja vivida em nós de uma forma plena, de uma forma, se preferirmos, a 100%, e jamais longe daquilo que norteia os seres espirituais. Há sempre muito a falar sobre o que é isto de ser espiritual, mas é impossível, em alguns casos, nós indissociarmos o ser que vive na matéria, o ser que está a ter uma experiência neste plano, olá mãe, do ser espiritual. E por muito que custe alguns, o mesmo ser, olá, né? O mesmo ser desdobra-se nesses dois. Ou seja, ele é o mesmo, tanto para a experiência que está a ter neste plano, como para o ser espiritual que é. E por vezes, ele está a fazer vários trabalhos ao mesmo tempo. Tanto aqui, como noutras dimensões. Daí que alguns seres se assustem com a espiritualidade, com as várias dimensões que existem, com a consciência que se tem da realidade e do medo que existe de alguns serem conotados com bruxas ou bruxaria. Quando não há necessidade de termos esse medo. Até pois a espiritualidade é muito bonita. Acedemos a realidades muito bonitas. Aquilo que nos apresenta no dia a dia é completamente fantástico. É surreal. É lindo. É único. É vivo. Se pudéssemos dizer, é quase intraduzível aos demais. E é intraduzível aos demais porque os demais se recusam a fazer o caminho. Porque os demais se recusam a perceber que são espirituais. Porque os demais se recusam a perceber que a espiritualidade faz parte deles. E ser espiritual é, ou deve ser, a assunção ou assumir a responsabilidade de ser espiritual de uma vez por todas, sem medo nenhum. Nós passamos pela Terra, nós temos experiências neste plano e temos medo e vergonha, não levem a mal. Olá, Safi, temos medo e vergonha de assumir a nossa espiritualidade. Como se assumirmos a nossa espiritualidade fosse algo muito mau, fosse algo muito terrível e que sentíssemos, em certa medida, o apontar de dedos de todos os demais. E a espiritualidade não é isso. A espiritualidade é tão só vivermos de forma natural as várias dimensões que temos dentro de nós. Ou se preferirmos, ser espiritual é viver a dimensão que nós fugimos e temos medo de viver, que é aquela que trouxemos de outros planos. Ou se preferirmos, já estou a deixar ser informação, ou se preferirmos a consciência. Até porque a consciência que temos é única que pode ser transferível de corpo por corpo. Isto é, nós podemos transferir a consciência para qualquer corpo que possa existir. E por incrível que pareça, isso existe e acontece até noutros planos, com seres de outras dimensões, e que nós achamos que quando morremos a vida acaba. Como eu costumo dizer sempre, se a vida acaba quando nós morremos, pelo menos tenhamos a coragem de fazer algumas experiências para provar não só o contrário, mas provar que a vida que nós levamos quando alterarmos a nossa percepção da realidade ou simplesmente expandimos a nossa consciência, essa vida passa a ser completamente diferente. A forma como olhamos a vida
o sentir que colocamos nas coisas passa a ser completamente novo. Portanto, não tem sentido não tem sentido termos receio de viver a espiritualidade. Não tem sentido passarmos a vida a fugir da espiritualidade como se estivéssemos a fugir do lobo mau. E a nossa espiritualidade, não levem a mal, não é o lobo mau. A nossa espiritualidade é daquilo mais bonito que poderemos ter. Como é que nós, pela fé, acreditamos num Deus que está longe, acreditamos num Deus Criador que criou isto tudo e depois negamos a nossa espiritualidade? Há aqui um contrassenso tão grande, um fugir à realidade, um fugir à própria realidade. Daí que a meditação, ou que a prática da meditação, em certa medida nos venha alertar e nos venha a expandir a consciência de modo a percebermos a realidade e a existência não só de uma consciência que pode ser expandida e transferida para outro corpo, que é muito mais fácil de entendermos, como a existência de outros seres, a existência de outra realidade e a existência de um sentir dentro de nós que não tem explicação. De um sentir que existe dentro de nós, que nos conecta com a realidade, nos conecta com os outros, nos conecta com a vida e nos conecta com Deus, ou o nome que quiserem chamar. Seja Criador, seja a natureza, seja Maomé, seja Zeus, seja Hermes, seja Tote, Zaratrusta, Rama, Krishna, chamem o que quiser. Mas esse novo sentir que acontece a partir do chakra cardíaco, e não só, do frontal e do coronário, mas mais do cardíaco, esse novo sentir conecta-nos efetivamente com tudo. O que significa que quando assumimos e deixamos de ter medo de assumir a nossa espiritualidade, começamos efetivamente a viver. Começamos efetivamente a estar conectados com a vida, a estar conectados connosco, a estarmos conectados com os outros e a estarmos efetivamente conectados com Deus. Eu escrevi a semana passada um texto muito pequeno que é muito interessante. Foi escrito na quinta-feira, que é sobre a reação e sobre a forma como vezes reagimos ou agimos, que nos afasta da frequência que deveríamos ter, nos afasta do nosso ser espiritual e nos afasta por vezes, não só dos outros, mas que me afasta até Deus da nossa vida. É interessante, não é? O poema é pequeno. Achas que vale a pena reagir? É uma pergunta. A vida é tão breve, tão única e especial, que ao reagires, perdes o teu tempo. Alteras a tua frequência. Não deixas de estar ligado. Afastas até Deus da tua vida. Cada olhar é perfeito. Cada sentir é perfeito. Porque só depende de ti aceitares o presente. Aceitares a tua vida. Aceitares viver tranquilo, maravilhoso, amoroso e lindo. O que significa, meus amigos, que sempre que assumimos a nossa espiritualidade, estamos a permitir, olá Isabela, estamos a permitir que o contacto com o divino ou o contacto com Deus se estabeleça em definitivo. E esse contacto passa a ser diário. Daí a importância, acreditem, daí a importância da espiritualidade, daí a importância de deixarmos sair o ser espiritual dentro de nós, porque não faz sentido
nós sermos seres espirituais e vivermos como se a nossa espiritualidade não existisse. Como se o ser espiritual fosse algo muito mau, algo que nos afastasse da realidade, quando é, lá glória, quando é precisamente o oposto. Portanto, ser espiritual implica uma visão completamente da realidade, um sentir completamente da realidade, um estar presente, uma conexão e uma vontade de querer caminhar em direção não só a uma vida mais plena e uma vida muito mais feliz, mas em relação ao Criador. Portanto, quando se fala em ser espiritual, quando se fala em deixar sair a espiritualidade, é de uma vez por todas mudarmos a nossa concepção do que é a realidade, por muito que nos custe, mas aí vamos ter que fazer algum caminho interno, daí a meditação para acelerar o processo, porque nós nos recusamos conscientemente a fazer esse caminho. E recusamos conscientemente a fazer esse caminho porque preferimos caminhos muito mais fáceis. Provavelmente são os caminhos, não levem a mal, das redes sociais, e são os caminhos da caixa mágica que nós entendemos como televisão. E esse é um caminho que nos é imposto de fora. É um caminho que está ali à nossa disposição, mas que não é um caminho que nos conduz ao ser espiritual. Pelo contrário, é um caminho que nos afasta da espiritualidade. Portanto, se querem ser espirituais, se querem, porque espirituais já são, se querem deixar sair a vossa espiritualidade, se querem ter uma relação diferente com a vida, se querem estar cada vez mais ligados, se querem ter cada vez mais amor dentro do peito e se querem viver efetivamente com amor e ser amor em tudo aquilo que fazem, têm que obrigatoriamente deixar sair a vossa espiritualidade. Têm que ser seres espirituais em cada instante da vossa vida. Ok? Esta espiritualidade tem que estar presente em tudo o que fazem. No trabalho, em casa, nas relações, tudo aquilo que vocês fazem, até um simples olhar, um simples gesto, tem que estar impregnado de espiritualidade. E este estar impregnado de espiritualidade é efetivamente estar impregnado de amor. Sintam, sejam amorosos, mas sejam mesmo amorosos. Não escrevam sobre o ser amoroso ou não falem sobre o outro ser amoroso. Sintam e sejam amorosos. Pratiquem o amor, mas pratiquem mesmo o amor. Levem o amor às últimas consequências. E quando praticam o amor e levam o amor às últimas consequências, estão-se a tornar seres espirituais. Estão a deixar sair a vossa espiritualidade. E garanto-vos, sempre que o fizerem, Deus estará lá. Deus já não estará longe, Deus já não estará lá em cima, mas Deus passa a estar dentro de nós. Porque, efetivamente, Deus sempre esteve aqui, ou se preferirmos, de acordo com a física quântica, que é a física moderna, nós estamos a ter uma experiência dentro do corpo de Deus. Isso é uma alteração de paradigma, uma alteração de consciência, que nos leva muito mais longe do que aquilo que a gente pensa. O que significa que não existe limites para o nosso crescimento, não existe limites. Olá, Raquel, não existe limites para o nosso crescimento, não existe limites para a nossa evolução e não existe limites para a nossa expansão de consciência. Quando nós percebemos que somos amor e quando percebemos que podemos estar completamente e constantemente ligados à vida, ligados aos outros e ligados a Deus, tudo se torna muito mais fácil. Acreditem, tudo se torna muito mais fácil. Eu vou ler um poema, depois de meditarmos um pouco. Como eu tinha dito no início desta meditação, na semana passada fizemos um retiro de meditação muito intenso. Houve um dia que
fizemos 5 horas de meditação e 2 aulas, que foram 7 horas. Portanto, estão a ver o quão intenso foi o retiro. Portanto, por vezes, o trabalho interno implica... Olá, Cláudia! O trabalho interno implica estar presente. O trabalho interno implica fazer algum trabalho que faça com que a espiritualidade se torne visível, com que a nossa espiritualidade comece em si a determinar aquilo que nós deveremos fazer no dia a dia. Boa noite, Cláudia. Portanto, significa tão só que temos que deixar de uma vez por todas de ter medo que nos chamem bruxos ou bruxas e assumirmos a 100%. Olá, Graça! Assumirmos a 100% a nossa espiritualidade, deixarmos ser a nossa espiritualidade, sermos cada vez muito mais amorosos, muito mais pacíficos, muito mais amigos e carinhosos com aqueles que nos rodeiam e ajudá-los, auxiliá-los naquilo que eles precisam para que a vida na Terra seja ou não seja tão pesada. Porque a espiritualidade é isso mesmo, é suavizar, atenção, é suavizar a nossa vida neste plano. Estamos cá de passagem, a vida é breve, demasiado breve, portanto façamos experiências bonitas com a nossa vida. É com a nossa vida que nós fazemos experiências quando deixamos sair a nossa espiritualidade. Ok? Vou então ler um poema, que é para meditarmos um pouco. E o título do poema é Amém. Coincidência, não é? Agradece e ora. Agradece a vida que tens dentro de ti. O respirar que te mantém preso à existência. Encontra-te em definitivo. Descobre-te e sente o que és. Como se fosse uma necessidade profundamente tua. Não procures mais fora de ti o que sempre tiveste dentro. Passa mais tempo contigo, por favor. Desfruta mais de ti sempre que o tempo permite. Ousa o diálogo interno e ouve as sensações do teu corpo, os sentimentos que assolam o teu coração, os anseios mais sublimes que a tua boa alma pode ter. Não existe um outro tempo onde possas experimentar a vida que te foi dada aqui e agora nesta dimensão. Não adies o encontro e a descoberta contigo, porque tu és o teu sentido, o teu sopro e a tua justificação. Procura bem dentro de ti e verás que encontrarás maravilhas e mundos nunca antes visitados. Iniciou o caminho de retorno, o caminho que te levará de volta à casa, que és tu mesmo. Portanto, a espiritualidade não é nada mais, nada menos do que um regresso a casa, do que tomarmos a devida consciência que somos seres espirituais, que estamos no planeta Terra a ter uma experiência terrena, que estamos a utilizar um corpo material para ter experiências, para fazermos experiências, e se isto vos parece surreal, se isto vos parece assustador, ou se preferirem, se isto vos parece mentira, a meditação ajuda a que a gente possa perceber que afinal isto é tudo realidade. Ok? A prática da meditação, se preferirem a prática diária de meditação, não só expande a nossa consciência, mas ficamos a ter acesso a realidades que de outra forma estariam veladas ou ocultas de nós mesmos. O que significa que algumas práticas meditativas ou algumas práticas espirituais venham por si só justificar a existência do ser espiritual que existe ou que está, em certa medida, escondido de nós mesmos dentro do nosso interior. Só porque nós nos recusamos a assumir a nossa espiritualidade e nos recusamos
frequentemente a fazer o nosso caminho espiritual. O que é estranho. Olá, Soares, seria o mesmo que dizer que nos recusamos a viver como homens ou que nos recusamos a viver como mulheres neste plano. O que seria um absurdo. Portanto, o deixar sair o ser espiritual ou assumir a espiritualidade deve ser algo natural em nós, que devemos ter como algo que faz parte da nossa consciência, algo que trouxemos para este plano e que passa a ser conhecido e até visto quando temos uma prática diária, nomeadamente meditação, que ajuda a nos relacionarmos com a vida e a nos relacionarmos com seres. Eu posso dizer que não há problema nenhum, porque cada um vai ter que fazer experiências, seres de outros planos, seres de outras dimensões, seres extraplanetários. Portanto, não sei, acreditem, não sei de que é que têm medo. Utilizando a analogia que lhes usei há pouco, como é que têm uma fé grande num Deus que desconhecem, mas depois se recusam a ter fé na vossa espiritualidade, se recusam a ter fé nos seres espirituais que são. Há aqui um absurdo tão grande que eu só posso entender como medo. Não levem a mal. Porque quando temos medo de assumir a nossa responsabilidade, quando temos medo de assumir o nosso caminho e tomar as rédeas do nosso presente e ao mesmo tempo do nosso futuro, o que é que estamos a transmitir para o universo? Que outros o possam fazer no nosso lugar. Que outros possam assumir essa nossa falta de coragem de assumirmos a nossa espiritualidade. Portanto, ser espiritual é viver a espiritualidade, é fazer o caminho, é olhar para dentro e não ter medo de se dizer quem é. Ok? Quando fazemos o caminho e passamos a ter essa consciência, acreditem que até conseguimos descobrir qual é a nossa função lá em cima. Okay? Eu já estou a deixar sair algumas informações para vocês perceberem de uma vez por todas que a vossa espiritualidade é para ser vivida, que a vossa espiritualidade é para ser explorada por vocês. Ok? Vamos então fazer a nossa meditação. Não se esqueçam, como eu disse, que no último sábado, no retiro que fizemos 3 dias, no último sábado fizemos cerca de 5 horas de meditação e mais 2 aulas, foram 7 horas. Portanto, por vezes, nós temos que meditar muito, temos que insistir, temos que fazer o caminho, temos que deixar de ter medo e temos que nos sentar, pacificar, conectar, ligar, sentir, viver e trazer Deus para as nossas vidas. Olá, Pedro. Fechem os olhos. Façam 3 respirações profundas. Pacifiquem-se. Deixem que o ser espiritual que existe dentro de vocês possa mostrar. Deixem que ele possa, doravante, tomar as rédeas, possa aparecer, possa mostrar-se, possa ter vida. Possa aquecer o vosso peito. Possa estabelecer a ligação com a vida. Estabelecer a ligação com os outros. Estabelecer a ligação com a natureza. E estabelecer a ligação com Deus.
Quando estiverem preparados, podem abrir os olhos, sem pressas. Hoje é curto, é rápido. Olá, Nuno. Como eu disse há pouco. Olá, Ana. Na semana passada, só no sábado, tivemos 5 horas de meditação. E acreditem que 5 horas de meditação mais 2 horas é intenso. Acontece muita coisa. Portanto, compete a cada um fazer o caminho. A partir de hoje, nestas meditações, falaremos muito mais sobre o que é isto de ser espiritual, o caminho da espiritualidade, que é para percebermos também, de uma vez por todas, o quão importante é assumirmos o nosso ser espiritual, assumirmos, ou termos a coragem de assumir, ou fazermos o caminho espiritual, porque isso obriga a uma mudança de paradigma, obriga a uma alteração de consciência muito grande que temos que fazer dentro de nós, porque essa alteração de consciência vai permitir que possamos ver outra realidade da vida. Atenção, isto existe, não são palavras. Essa expansão de consciência vai permitir uma abertura e ao mesmo tempo ver uma nova realidade da vida, e um novo sentir nasce dentro do nosso peito. É como se ganhássemos nossa nova vida. No entanto, aquela vida sempre esteve ali, mas que nós nos recusámos a ver e não ligámos patavina nenhuma àquilo que tínhamos dentro do nosso peito. Ou seja, o ser espiritual sempre esteve ali, mas que nós nos recusámos a ver, que nós recusamos fazê-lo deixar sair, só porque tínhamos medo daquilo que os outros possam achar ou possam dizer da nossa espiritualidade. E cada um deve assumir de uma vez por todas a sua espiritualidade, ou se preferirem o seu ser espiritual. Sozinho é que faz sentido. Daí que a partir de hoje estas meditações serão sempre muito mais espirituais, falaremos muito mais de espiritualidade e a tónica estará sempre nessa vibração que é a vibração que nós deveríamos viver, era a vibração que nós deveríamos ter, e era a vibração e é a vibração que nos faz estar mais conectados com a vida, mais conectados com os outros, mais conectados com o amor e mais conectados com o divino. Só assim é que faz sentido, só assim é que vivemos muito mais, só assim é que sentimos muito mais, e só assim é que temos acesso a outras realidades da vida que estão aqui a todo instante, mas que nós nos recusamos a ver porque tão só nos recusamos a ser espirituais ou a viver a nossa espiritualidade, o que é ainda muito mais estranho. Portanto, hoje vai ser curto. Vou desejar a todos um resto de bom fim de semana. Sejam amorosos, sejam mesmo amorosos, deixem ser o vosso amor, amem o mais que puderem, amem toda a gente, porque o amor condicional não é amar a humanidade como um todo, mas é amar a humanidade de forma individual. Isso é que é difícil. Portanto, amem aqueles que conseguirem amar, amem o mais que conseguirem, sejam amorosos, sejam pacíficos e deixem sair a vossa espiritualidade,
Deixem sair o vosso ser espiritual. Vivam a vossa espiritualidade de uma vez por todas. Até para a semana. Sejam felizes, sejam amorosos e sejam tranquilos. Namastê. Beijinhos e abraços. Obrigado.